Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Josué. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué. Nós faremos a leitura do versículo 7 ao versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Assim diz a palavra de Deus: Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui os irmãos sabem que tensão existia no coração de Josué. Ele tinha que assumir o posto, o lugar do maior líder de Israel. Então ele estava tenso e o Senhor exige dele força e, nesta ocasião específica, muita coragem. E para que muita coragem? Nós veremos isso, mas antes eu queria que você pensasse um pouco. O que é que Deus faz para revelar o que há nos corações dos homens? O que é que Deus faz para que se manifeste o que de fato existe oculto no coração das pessoas? Houve uma ocasião onde Salomão fez algo para manifestar o que tinha no coração de duas mulheres, duas meretrizes, aonde tiveram duas crianças, e uma deitou por cima de seu filhinho e o matou, sem perceber. De madrugada, quando ela acordou, a criança estava morta. E aí ela teve a ideia de trocar os bebês. Pegou o bebê da mãe, o bebê vivo, colocou na cama com ela, e pegou o bebê morto e colocou na cama da outra mãe. E aí, quando a mãe acorda, que vai dar de mamar, percebe que o bebê está morto. E aí, logicamente, ela fica abalada, triste, desesperada, mas ela percebe que não é o bebê dela. Uma mãe conhece o seu filhinho. E aí, quando vai olhar, percebe que está com a outra. E levam o caso a Salomão. Ali tinha mistérios ocultos no coração daquelas duas mulheres, porque as duas diziam que era mãe do bebê, e as duas diziam que o bebê morto era da outra. E aí Salomão vai resolver essa questão. O que é que se faz para revelar o que há no coração dos homens? Salomão disse: já que está essa confusão, já que elas não se entendem, vamos ter que dar um basta nisso. Pega a espada, tora no meio a criança, divide a criança no meio, dá uma metade para um e uma metade para outra. E Salomão viu que ali o coração de uma estremeceu, ao ponto de dizer: não façam isso, eu não quero mais esse bebê. Pode dar a ela, e que esse bebê esteja em segurança. E Salomão descobriu ali
o que estava no coração daquelas duas mães foi somente mexer com aquilo que de fato ela ama, com aquilo que de fato ela tem apego. Então, quer saber o que tem no coração dos homens? Mexa com aquilo que eles amam. E é isso que Deus faz. Para revelar o que tem no coração dos homens, Deus mexe com o que eles estimam ocultamente no coração. Porque muitas vezes as pessoas dizem, nada, eu não ligo para isso, eu nem faço questão, porque ninguém ainda mexeu. Mas Deus revela o que tem no coração quando mexe. Quando o Senhor quer desmascarar um infiel, Ele tira o que no oculto se tem amado. Sabe o que revela o que você tem no coração, o que você tem amado? São os teus sentimentos. Os teus sentimentos vão manifestar aquilo que você ama, aquilo que você estima, aquilo que você venera, aquilo que você adora. Os sentimentos são as testemunhas de quem você adora e serve. São eles que vão denunciar que você adora a Deus, ou são eles que vão denunciar que você adora o mundo. Os sentimentos são as testemunhas da pureza ou da imundícia do coração. O que é que tem no seu coração? Como saber o que tem no seu coração? Olha só o que Deus fala em Deuteronômios a Moisés, capítulo 8, do versículo 2. Ao povo por Moisés, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Vocês vão recordar de tudo o que Deus fez quando te guiou, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Olha só o que Deus fez. Humilhou o povo, espremeu o povo, provou o povo, porque dali Deus saberia o que sairia do coração deles. Os sentimentos, as emoções iriam denunciar o quanto eles amavam os mandamentos do Senhor ou o quanto eles desprezavam os mandamentos do Senhor. Se for poder que está no seu coração, Ele vai mexer e tirar de você o poder que você tem. E daí você vai manifestar o quanto você amava a Deus ou ao poder. Se for dinheiro, Ele vai mexer com o teu dinheiro, para saber se você amava a Ele ou o dinheiro. E os sentimentos vão denunciar isso. Se for status, Ele vai mexer com teu status. Se for milagre que você ama e estima e por causa disso segue ao Senhor, Ele também vai mexer com você na questão dos milagres. Para saber se você o segue ou se você apenas tem uma máscara que revela outra coisa, que revela tudo menos quem de fato você é e o que de fato você ama. Deus, Ele tanto pode tirar algo que você estima para saber o que tem no seu coração, como Ele pode também dar a você para ver o quanto você ainda mantém sua fidelidade a Ele. O rico que serve ao Senhor muitas vezes nem sabe que está seguindo porque Deus não tocou na sua riqueza. Aquele homem poderoso ainda segue ao Senhor porque Deus ainda não tocou no seu poder. E daí quando Deus toca, aí se sente mal, desanima, desiste de sua caminhada, fica frustrado, lamentando, murmurando, ou seja, esses sentimentos estão deixando claro que essa pessoa não tinha tanto compromisso com a palavra de Deus. Mas o contrário também pode ser verdadeiro. Muitos servem a Deus
Porque ainda não experimentaram do poder, ainda não experimentaram das riquezas. E aí estão ali humildemente servindo ao Senhor. E Deus prova esse coração, dando riquezas, dando poder. E aí essa pessoa se transforma, muitas vezes, para de servir ao Senhor, para de honrar ao Senhor, e vive uma vida apenas de si para si mesmo. Como Ele tanto pode dar coisas grandiosas para exprimir pelos teus sentimentos a quem você ama, adora e serve, Ele provoca para que você se aproxime ou se distancie dele. Deuteronômio capítulo 13 fala também disso. Do versículo 1, quando o Senhor diz: quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou prodígio, e acontecer o tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses, que não conhecestes, e sirvamo-los, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos chegareis. Moisés morreu, agora Josué é convocado. E Deus diz: Josué, seja forte e corajoso, para que você faça esse povo entrar na terra, para que você sacrifique os seus próprios interesses e maximize os interesses do povo. Josué, seja forte e corajoso, porque há um propósito na sua missão. Mas Josué não precisava ser só forte e corajoso para fazer o povo entrar na terra. Josué também precisava ser forte e agora muito corajoso para obedecer a palavra do Senhor. Porque cuidar de pessoas é preciso de força e coragem. E você vê que tem muitas pessoas por aí que não tem nem compromisso com Deus, mas tem causas bonitas, honrosas, cuidam de muitas pessoas, de ONGs, de creches, e fazem coisas bonitas mesmo. Precisa de força e coragem para isso. Mas para seguir ao Senhor, para seguir a sua palavra, é preciso não somente ser forte, mas também muito corajoso, para falar da palavra de Deus. Os sentimentos, repito, testemunham a pureza ou a imundícia do seu coração. Quem segue pelos milagres não ama a palavra de Deus. Ama os milagres. É preciso que se entenda isso. Quando Deus disse a Josué: seja forte e muito corajoso, não foi para que você compreenda os milagres, seguir pelos milagres, não foi para que ele seguir pela palavra de Deus, fale da palavra de Deus, medite na palavra de Deus, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Só sendo forte e muito corajoso para isso. Não se iluda com milagres. Não é para isso que você está aqui. O milagre que você precisava já aconteceu, é suficiente. Cristo te salvando, morrendo na cruz por você. Porque muitos vão dizer: Senhor, Senhor. Mas ele dirá: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente:
Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, os que não têm compromisso com minha palavra. Saiam da minha presença. Porque para seguir a palavra é necessário ser forte e muito corajoso. Quem segue o Senhor pelo conforto, não ama a palavra, ama o conforto. Observe também o que Jesus Cristo diz aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, do versículo 23. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Apartai-vos de mim. Observe, porque essas pessoas seguiam Jesus Cristo, comíamos e bebíamos na tua presença, tínhamos conforto, ouvíamos tua palavra, nunca nos faltou nada, não lembra não, Senhor? Dos momentos de festa que tivemos juntos, comendo e bebendo. Quem segue pelo conforto não ama a palavra. Por isso é preciso que você tenha força e muita coragem, se vai seguir a Cristo. Porque você pode ser chamado para uma vida de desconforto, para uma vida de sofrimento, para uma vida de rejeição, para uma vida de dor, de solidão. E você só ficará se você amar a palavra. Mas para amar a palavra é preciso ser forte e muito corajoso. Quem ama a palavra está disposto a odiar o conforto e o dinheiro. Você está disposto a odiar o teu conforto, o teu dinheiro? Se estes estiverem te afastando do Senhor, se por causa destes você não está sendo mais dedicado ao Senhor, você consegue seguir sem reclamar. Se o conforto estiver sendo tirado de você, está disposto a perder a sua segurança financeira e física para seguir o Senhor, alegre, animado? Veja o que diz ainda no Evangelho de Lucas, agora o capítulo 9, do 57. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, é pobre, não tem nenhum travesseiro para deitar. Você está disposto a me seguir? É verdade que você vem após mim, quer me seguir? Porque se você estiver seguindo Jesus Cristo, porque Ele está abençoando a sua vida, com bênçãos materiais, físicas, você não está seguindo Jesus. Você está seguindo o conforto, você está seguindo o dinheiro. Mas é preciso odiar o dinheiro, odiar o conforto, se você quer amar a palavra. Mas isso sempre
que a tua comunhão com Deus estiver sendo posta sob risco por causa desse conforto. Quem ama a palavra está disposto a odiar a honra e os valores humanos. Está disposto a abrir mão da sua honra pessoal, dos seus valores e princípios, do apreço e do apego emocional, a familiares ou a seja o que for, pela honra do Evangelho, está disposto a odiar o apego emocional. No versículo 59 diz: a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite ir primeiro sepultar o meu pai? Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Chega de apego emocional quando o evangelho do Senhor está sob risco. Ou você aprende a amar a palavra de Deus e a odiar os valores desta vida, o apego emocional, sentimental, ou você não está seguindo a Cristo. Quem ama a palavra está disposto a odiar a dependência afetiva, genealógica, biológica, o seu apego à sua família não pode estar acima da sua fidelidade à palavra de Deus. Você precisa estar disposto a abrir mãos dos teus vínculos afetivos. Outro, no 61, lhe diz, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro me despedir dos de casa. Mas Jesus lhes replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vocês percebem que é preciso ser forte e muito corajoso, se for seguir a Cristo, porque tuas tradições, teus descendentes, não, eu tenho que honrar, você não tem que honrar ninguém, se o evangelho está sob risco. Não, mas a minha família, você não pode se submeter à sua família, se o evangelho está sendo posto como segunda coisa na sua vida. Quem ama a palavra está disposto a odiar tudo que ama, que possa estar corrompendo o seu amor a Deus. Você tem que estar disposto a rejeitar tudo que você ama. No capítulo 14 de Lucas, ainda, do 25, ele diz, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem após mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se você não estiver disposto a desapegar-se de tudo que você dá valor nesta vida, inclusive da sua própria vida, por amor à palavra de Deus, você não poderá ser discípulo dele. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, para seguir a Cristo, para seguir a palavra de Deus, é preciso ser forte e muito corajoso. Mas você não é obrigado a ficar. Pelo contrário, na continuação, o Senhor até sugere a você que calcule os riscos e benefícios e decida de uma vez. Do versículo 28, continua e diz, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Vai ficar abandonado.
Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo-lhe condições de paz. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você tem renunciado? Eu renunciei tudo por Jesus, é verdade. E o que acontece quando ele toca em algo que você estima? Como é que você fica? Dias, semanas, meses, anos, mal, porque algo interferiu ali naquele prestígio que você tinha, naquele poder que você construiu, no dinheiro que você tanto poupou. Se você fica triste com a condução que Deus está dando à sua vida, então, decida-se e caia fora, receba um tchau, já vai tarde, está triste, não está gostando de como Deus está trabalhando na sua vida, Deus está pedindo demais a você, você não é obrigado a ficar, tchau. Mas se você recebe com amor e alegria o que Deus tem feito em sua vida, independente se é algo que é agradável ou desconfortável, então, seja bem-vindo ao reino da dor, do prejuízo, que não causa sofrimento e tristeza, mas alegria e paz. A dor, ela é real, mas o sofrimento é uma escolha. A tristeza é uma escolha. Se você consegue receber de Deus o bem e o mal, com confiança, segurança, alegria e paz, bem-vindos ao reino de Deus. Quem segue pelo estômago será revelado pela fome. Eu amo ao Senhor. Também nunca faltou nada, né? Será que quando faltar, não vai haver murmuração, como houve com os judeus que seguiam a Cristo? No Evangelho segundo João, capítulo 6, do 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de Jessé? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? A hipocrisia do povo é absurda, porque eles estavam todos querendo fazer Jesus rei, porque Jesus encheu eles de pão e peixe. Tem que ser rei entre nós. Aí agora, quando Jesus Cristo disse, não tem pão, o pão sou eu, o pão que desceu do céu. Mas ele não é filho de José e Maria? A gente não conhece os irmãos dele? Quem é esse que está dizendo que é o pão que desceu do céu? Percebem como as pessoas seguem por interesse. E Jesus respondeu, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O Pai traz aqueles que pertencem a Cristo. É o Pai que dá força. É o Pai que dá muita coragem para seguir a palavra. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso. Quem pode ouvir? E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Percebe que são assim muitos. Louvam a Deus, estão sorridentes, animados, confiantes, porque tem tudo. Quando mexe-se naquilo que se estima, aí os sentimentos denunciam a falsidade que existia nessa pessoa. Quem segue pela palavra e pelo risco
de perder. Observe, no versículo 67, Jesus faz uma pergunta para os 12. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós retirar-vos? Sabe como Jesus prova para saber se você realmente ama a palavra dele? Ele põe em risco. Ele mostra a possibilidade de você perdê-lo. Ele diz para você: olha, você não quer ir embora não? Está cansado não de me servir? Está cansado de tanto sofrimento não? Vai embora. Siga com os outros, aproveitem a oportunidade, e quando você percebe o risco de perder Jesus, então você brada com Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, tu, Senhor, tens a palavra, é só o que a gente quer. Nós temos conhecido e crido que tu és o Santo de Deus. O que a gente quer lá fora? O que a gente quer além de ti? Tu tens a palavra de vida eterna, ou seja, se você é forte e corajoso, forte e corajosa, muito corajoso, você é aquele que só teme uma coisa nesta vida: pecar contra o Senhor, se afastar do teu Salvador, negligenciar a palavra do Deus Altíssimo. Por isso eu concluo dizendo que o segredo da conquista passa pela força e a muita coragem para seguir a palavra. Quem ama a palavra está disposto a odiar os seus prazeres, sentimentos, os seus tesouros, interesses e valores. Está disposto a odiá-los pela palavra de Deus. Mas para isso é preciso que você seja forte e muito corajoso. E numa próxima ocasião, os irmãos saberão por que são fortes e muito corajosos. Que é na continuação do texto, podem ler em casa, do que Deus pede a Josué. Deus abençoe os irmãos e que a graça de Deus aplique a palavra dele em nossos corações. Amada igreja, é muito bom podermos desfrutarmos da palavra de Deus. E muito melhor é quando nós a entendemos. A própria palavra do Senhor nos diz que aqueles que são dele não apenas o ouvem, mas entendem e ainda o seguem. Não estamos nos finais dos tempos e temos que nos colocarmos numa posição de verdadeiros cristãos. Deixarmos de estarmos apegados às coisas físicas e materiais. Os que são do alto buscam as coisas do alto. Os que são de cima buscam as coisas de cima. A porta da bênção e a porta da maldição é real. O caminho da bênção e o caminho da maldição é real. Nós escolhemos quando endurecemos nosso coração para o nosso Deus. O inferno e o céu é real. Assim como nós iremos morrer 100% de certeza, o céu e o inferno é real. E como igreja temos que levarmos o evangelho para aqueles que estão longe de Cristo, aqueles que são eleitos, escolhidos, ainda não ouviram a voz de Deus. E a nós mesmos, como nós estamos nos comportando, o que nós estamos priorizando. O tempo nosso, não temos controle contra ele. Não sabemos quantos anos iremos viver, quantos anos iremos mais passar aqui nessa terra. Por isso não vamos dispensar ou desprezar, aquilo que Deus nos instrui. Que nós possamos sermos corajosos e fortes para sermos a verdadeira igreja do Senhor. Às vezes você é tão forte, tão corajoso para tantas coisas, Você é forte em tantos sentidos, mas às vezes para erguer o estandarte de Deus, você se acovarda. Sua coragem, aparentemente, ou demonstrada para os homens,
Se para Deus for o contrário, não servirá de nada. Que nossa coragem como igreja seja totalmente usada, né, no crescimento da obra do nosso Deus. Em resposta à palavra do nosso Deus, vamos ainda no Salmo 119, lemos no capítulo 40, versículo 48 ao 50. Ainda no 119, Salmo, no capítulo 119. Agora no versículo 48 ao 50, uma leitura alternada, que nos diz assim, a palavra do nosso Deus, ainda no livro de Salmos, no Salmo 119, versículo 48 ao 50, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as minhas mãos e meditarei nos teus decretos. Lembra-te da promessa que fizestes ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Fiquem aí, irmãos. O que me consola, o que trabalha na nossa angústia, nos fortalece, é a palavra de Deus que nos vivifica. Ela restaura a nossa vida. Ela traz, né, como o próprio Davi falou, né, reanima o espírito dentro de cada um de nós. Vamos, amados irmãos, irmãs, nos colocar de pé e cantarmos o hino de número 306, aqueles que puderem se colocar de pé. Erguei-vos, cristão, hino de número 306. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Jesus vos remiu, afastai o temor, confiante segui vosso bom Salvador. Na causa de Cristo, fervor demonstrai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. As hostes do mal deveis hoje enfrentar, das suas prisões, pecadores livrar, de Cristo bem alto pendão levantai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Podem sentar, amados irmãos. Eu irei passar mais uma vez a palavra ao nosso pastor Adalberto Júnior, para encerrar, né, e dar a bênção apostólica. Meus irmãos, oremos ao nosso Deus.
Pai amado, Senhor, santo e soberano, te pedimos, Deus, que por misericórdia trabalhe em nossos corações, para que a gente, Senhor Deus, não se contamine com os prazeres e a corrupção deste mundo. Que nós venhamos a ser fiéis, apegados apenas à tua santa palavra, a tudo que ela nos ordenar, a tudo que ela nos instruir. Fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa vida. Assim te pedimos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Agora, meus irmãos, que a graça soberana do nosso Deus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, a paz e a perseverança que há no seu Filho Jesus Cristo, esteja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e sobre todos vós, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, o culto está encerrado, mas nós teremos o nosso momento ágape ainda, e também